Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um livro mais espiritual, mais voltado para a espiritualidade, a partir da doutrina do Antônio Roy Marin, que, a meu ver, é o maior especialista nesse assunto que eu conheço. E ele vai seguir a doutrina de Santo Tomás de Aquino, sendo obediente à carta encíclica de Pio XI, Studioro Ducem, de 29 de junho de 1913, em que lá se diz: se alguém quiser conhecer a fundo estes e outros pontos fundamentais da teologia ascética e mística, é preciso que recorra, antes de tudo, ao Angélico Doutor. Quem é esse Angélico Doutor? O Doutor Angélico? Santo Tomás de Aquino. E é com a doutrina de Santo Tomás de Aquino que conheceremos mais a espiritualidade católica como tal. Não apenas a lógica e a metafísica ou a teologia como um todo. A doutrina ascética e mística a gente conhecerá com maior perfeição com o doutor comum da igreja. É por acaso que é chamado doutor comum. Então vamos tratar hoje, a partir da obra Teologia de la Perfección Cristiana, o que é a perfeição cristã, quais são seus fins e suas causas. Antes de tudo, devemos definir o que é perfeição cristã. Diz Roy Marin: entendemos por perfeição cristã a vida sobrenatural da graça quando se alcança, mediante seus princípios operativos, um desenvolvimento eminente com relação ao grau recebido no batismo ou na justificação do pecador. Isso significa que a pessoa alcança a perfeição cristã quando, em relação ao grau anterior de justificação que tinha, alcança um desenvolvimento eminente mediante seus princípios operativos, tá? Princípios operativos da graça. O que é a graça? A graça é um auxílio sobrenatural concedido por Deus para que alcancemos o nosso fim último, tá? Que é a Ele mesmo. Então, a graça é um desenvolvimento eminente da vida sobrenatural. A vida sobrenatural ela pode tomar-se em dois sentidos, segundo Santo Tomás de Aquino. Uma vida que é oposta à vida material, quando se fala da atividade espiritual do homem que pensa, raciocina e ama na ordem natural, em sentido lato, e também para significar a vida sobrenatural enquanto, digamos assim, algo distinto totalmente da vida natural. É a vida espiritual em que a alma está em estado de graça santificante. Então, a vida sobrenatural, ela nos faz com que tenhamos virtudes que são infusas, tá? Que são intrínseca e entitativamente sobrenaturais, quod substância, mas desligada da influência dos dons do Espírito Santo, ou seja, manejadas e atuadas pelo homem, e que produzem seu ato ao modo humano, connatural ao homem. E tem os dons do Espírito Santo, que são sobrenaturais em todos os sentidos, tanto o quod substância e quanto o quod modo, que aí já é Deus operando mesmo, tá? E, claro, a perfeição cristã, para se alcançar, pressupõe a chamada vida ascética e a vida mística. A vida ascética é a etapa da vida sobrenatural em que a
na que o desenvolvimento da graça realiza-se pelo exercício das virtudes infusas ao modo humano ou discursivo. E a vida mística é aquela outra em que esse desenvolvimento se realiza predominantemente por influência dos dons do Espírito Santo, que imprimem as virtudes infusas, nas virtudes infusas, o modo divino ou sobre-humano. Até aqui, daqui dá para entender o que nós estamos estudando. E, claro, nós devemos nos cuidar para não pecar mortalmente, porque uma vez que se peca mortalmente, perde tudo isso que nós estamos falando aqui, sobre o que nós estamos falando aqui. O Romarin, inclusive, coloca aqui, ó. Nada, com efeito, deveria encher de tanto horror ao cristão como a possibilidade de perder esse tesouro divino, ou seja, a inabitação trinitária, ou estado de graça, pelo pecado mortal. As maiores calamidades e desgraças que possamos imaginar, no plano puramente humano e temporal, enfermidades, calúnias, perda de todos os bens materiais, morte dos entes queridos, etc., etc., são coisas de brinquedo ou de risada, comparadas com a terrível catástrofe que representa para a alma um só pecado mortal. Aqui a perda é absolutamente infinita. Veja bem a palavra. Estão falando de uma perda que é infinita. Por quê? Porque uma vez que se peca mortalmente, a pessoa, com certeza, absolutamente, ela vai merecer a condenação eterna, tá? Um só pecado mortal nos faz merecer a pena, o dano eterno. Então não é algo com o qual nós podemos brincar. A perfeição cristã, ela visa não apenas, tá? Digamos assim, exercer as virtudes, como também evitar o pecado mortal. Aliás, é o principal evitar o pecado mortal. É a base de tudo. Sem ela, nós não podemos merecer nada. Tá? Quem faz nos merecer tudo é a graça santificante, e isso foi explicado. É o princípio do merecimento, aliás, da salvação e da santificação, é a graça santificante, que a gente ganha absolutamente de forma gratuita, como foi dito no vídeo anterior, que estará linkado aí. Mas o que é a graça santificante? Romarin, ele coloca aqui, é o princípio formal de toda a nossa vida sobrenatural, é a graça santificante. Soberana, embora seja, acidental participação da natureza mesma de Deus, ao infundir-se em nossa alma. Eu estou indo direto do espanhol, tá, meus amigos? Paciência. Ainda que meu espanhol seja, digamos assim, intermediário. Ao infundir-se em nossa alma, nos eleva ao nível, digamos assim, de filhos seus e herdeiros da glória. E ele define a graça santificante como uma qualidade sobrenatural inerente à nossa alma que nos dá uma participação física e formal, embora análoga e acidental, da natureza mesma de Deus. É uma participação acidental, tá? Quanto a nós, porque em Deus, claro, não há acidente. E como eu disse, é um auxílio sobrenatural que a gente não pode merecer, tá? Pois bem, é com isso que nós vamos buscar o nosso fim último, que é a própria
glória de Deus. Ormani coloca aqui: a vida cristã se lhe põe a assinalar dois fins, ou sequer um só com duas modalidades distintas. É o que eu prefiro também, tá? Eu prefiro dizer que é um só fim, mas com duas noções, digamos assim, duas modalidades. O fim último absoluto e outro que é próximo relativo. Ou podemos dizer, é um fim último simpliciter e um fim último secundum quid. O primeiro é a glória de Deus, ou a Deus mesmo, e o segundo é a nossa própria santificação. E a glória de Deus deve se entender o seguinte: a definição de glória clássica é clara notícia cum laude. E por sua mesma definição, expressa de si algo extrínseco ao sujeito a quem afeta. No entanto, num sentido menos estrito, podemos distinguir em Deus uma dupla glória: a intrínseca, que brota de sua própria vida íntima, e uma extrínseca que procede das criaturas, procedente das criaturas. E aqui é onde a gente entra, porque a glória intrínseca de Deus, ela é em si mesma infinita, não tem nada o que acrescentar. Ela não pode ser aumentada, nem muito menos diminuída, tá? Por conta da sua infinitude. Mas isso não se dá com a glória extrínseca, porque é distinta dele. E tudo que é distinto de Deus, evidentemente, é finito. O Romani coloca: a glória intrínseca de Deus é a que ele se procura a si mesmo no seio da Trindade Beatíssima. O Pai, por via da geração intelectual, concebe de si mesmo uma ideia perfeitíssima. É o seu divino Filho, seu Verbo, no que se refletem sua mesma vida, sua mesma beleza, sua mesma imensidade, sua mesma eternidade, suas mesmas perfeições divinas. E lembrando que todos os atributos e perfeições divinas se identificam com o próprio Deus. Então, a ideia perfeitíssima que Deus tem de si mesmo necessariamente vai se identificar com ele mesmo. Mas perceba que se torna uma pessoa distinta, mas com a mesma natureza. E não só com a mesma natureza, estão falando de uma mesma realidade. Tá? Ao contemplar-se mutuamente, se estabelecem entre as duas divinas pessoas, por via de procedência, uma corrente de indizível amor, torrente impetuoso de chamas, que é o Espírito Santo. Este conhecimento e amor de si mesmo, esse louvor eterno e incessante, que Deus se prodiga a si mesmo no mistério incompreensível de sua vida íntima, constitui a glória intrínseca de Deus, rigorosamente infinita e exaustiva, e a que as demais criaturas inteligentes e o universo inteiro nada absolutamente pode acrescentar. É o mistério de sua vida íntima no que Deus encontra a sua glória intrínseca absolutamente infinita. Deus é infinitamente feliz em si mesmo e nada absolutamente necessita das criaturas, e não podem aumentar-lhe a sua vida íntima. Mas Deus é amor, e o amor de si é comunicativo. Deus é o bem infinito, e o bem tende de si a expandir-se. Bonum est diffusivum sui, dizem os filósofos. E aí, eis aqui o porquê da criação. Deus quis, com efeito, comunicar suas infinitas perfeições às criaturas, intentando com ele, buscando com ele a sua própria glória extrínseca. A glorificação de Deus pelas criaturas é, em definitiva, a razão última e suprema finalidade da criação.
A explicação disto não pode ser mais clara, inclusive à luz da simples razão natural, privada das luzes da fé. Porque é um fato filosoficamente indiscutível que todo agente obra por um fim, sobretudo o agente intelectual. Logo, Deus, primeiro agente inteligentíssimo, tem que obrar sempre por um fim. Agora bem, como nenhum dos atributos ou ações de Deus se distingue de sua própria essência, da sua própria divina essência, é como eu disse, tá? Nenhum atributo, nenhuma perfeição, nenhuma operação ou ação de Deus distingue de sua essência, tá? Quando Deus intelege, ele é o seu próprio inteligir. Continuando, senão que se identifica totalmente com ela. Se Deus tentasse na criação um fim distinto de si mesmo, teria referido ou subordinado a sua ação criadora a esse fim, porque toda a gente põe sua ação ao serviço do fim que busca ao obrar ou operar, com o qual se houvera subordinado Deus mesmo, posto que sua ação é Deus mesmo. E assim esse fim estaria por acima de Deus. É dizer que Deus tente com algumas disposições um fim qualquer distinto de si mesmo. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. As criaturas não podem existir senão nele e para ele. Então, qualquer ação, ela tem por fim algo mais elevado que ela mesma. Só que não tem nada mais elevado que Deus. Então, Deus, sempre que Deus operar, sempre que Deus obrar, é para ele mesmo, tá? Então, todo auxílio que Deus der a nós será para ele mesmo. E aqui, Correio Marinho também esclarece o seguinte. E isto não somente não supõe um egoísmo transcendental em Deus, como se atreveu a dizer com blasfêmia e ignorância um filósofo ímpio, senão que tipo assim, uma generosidade e desinteresse, porque não buscou com ele a sua própria utilidade. Nada absolutamente poderiam acrescentar às criaturas a sua facilidade ou perfeições infinitas, senão unicamente comunicar-lhes sua bondade. Deus soube organizar de tal maneira as coisas que as criaturas encontram sua própria felicidade glorificando a Deus. Por isso diz Santo Tomás que só Deus é infinitamente liberal e generoso. É liberal, pelo amor de Deus, gente. Liberal aqui no sentido de ter liberalidade, tá? Não vão pensar besteira. Não opera, não obra por indigência, como buscando algo que necessita, senão unicamente por bondade, para comunicar às suas criaturas sua própria reluzente felicidade. Por isso, a Sagrada Escritura está cheia de expressões em que Deus reclama e exige para a sua própria glória. Porque Deus não tem outra coisa, tá? Senão isso. E ele acrescenta mais à frente, tudo absolutamente tem que subordinar-se a essa suprema finalidade. A alma mesma não há que procurar sua salvação, santificação, senão que enquanto com ela glorificar mais e mais a Deus. A própria salvação ou santificação não pode converter-se jamais em fim último. Veja bem, meus amigos, a nossa salvação não é o nosso fim último, tá? Não é nosso fim último, é um meio para esse fim. Há que desejá-las e trabalhar sem descanso em sua consecução, mas unicamente porque Deus o quer, porque ele quis glorificar-se fazendo-nos felizes,
Porque nossa própria felicidade não consiste em outra coisa que no eterno louvor da glória da Trindade Beatíssima. Tal é a finalidade última e absoluta de toda a vida cristã. Na prática, a alma que aspira a santificar-se tem de pôr os olhos como alvo e fim ao direcionar suas forças e meios na glória mesma de Deus. E anseios, perdão, na glória mesma de Deus. Nada absolutamente há de prevalecer ante ela, nem sequer o desejo da própria salvação e santificação. É como, tá? Nem mesmo a nossa santificação e salvação é superior a isso que a gente tem que buscar. Que há de vir em segundo lugar, como o meio mais oportuno para alcançar plenamente aquela. Mais à frente, a santificação de nossa alma não é, pois, o fim último da vida cristã. Acima dela está a glória da Trindade Beatíssima, fim absoluto de tudo quanto existe. Isso é muito impressionante, né, meus amigos? O que o Roriman escreve aqui, digamos assim, o que ele escreve parece até um murro em nós, mas a coisa não para por aí, tá? Porque ele ainda trata depois, nesse mesmo livro, sobre a inabitação trinitária na alma do justo, e que é uma verdade que é o que vai nos dar a vida, tá? Basicamente. A inabitação trinitária, e esse termo, tá? Não é esse in não é de negação, mas de habitação interior da Santíssima Trindade, é uma realidade que vem juntamente com o estado de graça. E ele vai aprofundando aqui sobre como isso se dá. E como é que é a nossa vida, tá? Com essa realidade que devemos buscar. Mas a minha intenção é justamente compartilhar com vocês essa doutrina profunda com relação à perfeição cristã e essa doutrina da perfeição cristã. Inclusive, eu pretendo qualquer dia, só que não mais não para membros, mas para todos, tá? Expor o conteúdo desse livro que eu considero o mais perfeito livro de espiritualidade que existe, tá? Não apenas com relação às lições que vai nos comunicar, como também o aprofundamento que nos conferirá. E tudo aqui eu recomendo muito, tá? Muito mesmo. Então, sim, esse livro tem disponível em PDF e creio que há uma tradução portuguesa também. A edição importada é caríssima, tá? Porque é da BAC. Mas eu vou ficar por aqui agora, tá? Sim, essa edição que eu tenho eu comprei já faz muito tempo, tá? Quando eu tinha dinheiro sobrando, não é o caso da realidade de hoje. Então, meus amigos, considerem ajudar o canal a ser membros para quem quiser aprofundar em filosofia. Sigam-me nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.